24 horas depois da aplicação da tinta laranja, chega o momento da gente lixar para poder partir para a próxima etapa. E a próxima etapa é um pequeno filete que a gente vai fazer, delimitando a diferença das duas cores. Aqui a Bianca vai mostrar, no momento do empapelamento, não vou dizer que a gente falhou, mas a gente não levou em consideração que a solda ela tinha um relevo a mais, e um pouquinho de tinta acabou escapando, não somente nessa região, mas em todos os pontos onde tinha a solda. De qualquer forma, não é tão grave, porque a gente vai fazer a faixa a partir do laranja. Eu prefiro deixar a faixa, a maior parte dela, apoiada no azul. Então o que eu vou fazer agora? Uma lixa 600 gasta com água e detergente. Eu vou lixar para tirar esse pequeno degrau aqui que foi causado no momento que eu puxei a fita. O Portela me corrigiu e falou que ele viu um vídeo e falou que eu puxei a fita da maneira errada. De qualquer forma, o mais importante, a tinta estava molhada, não teve o risco de desplacamento, de quebrar a camada de tinta, então ela acabou levantando assim porque ela estava no início da secagem. Provavelmente no vídeo não aparece, mas se a gente passa o dedo assim, a gente sente que está um pouquinho como se fosse afiado, vamos dizer assim. Aqui está pingando do pano que eu estou segurando água com detergente. E eu estou lixando bem devagar. Eu não quero deixar nada perfeito, mesmo porque a gente vai ter sempre uma pequena diferença de nível aqui, da forma que eu estou passando com o dedo, mas é simplesmente para facilitar o momento que a gente for fazer o filete. Dessa vez, enquanto eu estava preparando a superfície para fazer a faixa laranja, eu lixei só essa região. Eu não sei se a Bianca mostrou essa etapa. Dessa vez eu vou fazer diferente, dessa vez eu vou lixar todo o quadro, principalmente a parte de baixo, a parte azul. Cuidados no momento desse lixamento, não lixar demais, nem aqui na parte central, por exemplo, da faixa, onde a gente certamente tem bastante tinta, mas principalmente aqui na borda, senão você pode acabar deixando ela meia indistinta. Mais do que isso, a gente não pode esquecer que a gente já tinha lixado aqui previamente, então se a gente continuar insistindo aqui, a gente é capaz de chegar no primer. Se a gente fizer isso, certamente vai ser um motivo de uma grande tragédia. Então o que eu vou fazer? Eu estou passando a lixa aqui, bem suavemente, movimentos circulares, para dar simplesmente uma nivelada na tinta. A própria, vamos dizer assim, o próprio arrasto da lixa na pintura já indica se você lixou o bastante ou não. A lixa começa a meio que dar uma prendida quando a superfície tá um pouco mais lisa. Eu e a Bianca, a gente lixou todo o quadro. Eu acredito que o resultado está muito bom. Alguns pontos a gente não lixou propositalmente. Por exemplo, aqui na solda. Por quê? Porque aqui, além de ser uma superfície mais áspera, a chance de você fazer uma besteira igual a que a gente fez aqui, ó, e aqui a gente tinha tinta, eu imaginei que a gente tinha tinta bastante, pode acontecer. Felizmente o filete que vai dividir as tintas, ele vai passar exatamente aí, mas se tivesse acontecido em outro lugar, provavelmente a gente teria que ter feito algum retoque. Depois que você lixou tudo, o que você precisa fazer? A gente lixa d'água 600 com água, um pouco de detergente, e sempre lavando a peça do jeito que eu estou fazendo. Aqui, ó, eu vou acabar de jogar água e a Bianca vai mostrar que a água já desaparece, como se tivesse cera. Na verdade não é a cera, é que como aqui na solda não foi lixado, a água já escorre. Por outro lado, onde foi perfeitamente lixado, igual aqui a lateral do quadro, a água cria uma camada aí e ela fica presa no quadro. Então uma forma de você ver aonde você lixou, aonde você precisa lixar, é jogar água dessa forma. Se você perceber algum defeito aqui, como eu comentei, eu não vou fazer nada, mas se eu tivesse, por exemplo, um escorrido aqui no meio, eu ia lixar para manter a textura por igual. Isso eu e a Bianca, a gente está fazendo em todo o quadro. Naturalmente em pontos estruturais aqui, por exemplo, não faz muito sentido a gente ficar lixando, mas dá pra gente lixar tudo que a gente quiser. Detalhe com a lixa, jamais passar 45 graus aqui para você não
não arrancar a tinta do cantinho, porque a tinta do cantinho sai com muita facilidade. Então, na verdade, a gente está lixando as superfícies planas, as superfícies lisas. O que eu e a Bianca vamos fazer agora é usar a fita Fine Line para criar um espaço aqui na largura que a gente julgar interessante esteticamente, tomando cuidado principalmente, porque aqui a gente aprendeu que quando tem uma solda a gente precisa tomar muito cuidado no momento de colocar a fita para que não aconteça isso. Isso daqui, como vai ficar encoberto pelo filete, não vai ter problema, mas se fosse o filete acontecesse isso, provavelmente a gente teria que refazer alguma parte do serviço. Então eu vou pedir a ajuda dela. O quadro já está bem limpinho, lavado, desengraxado. Então agora a gente vai colar os filetes e a Bianca vai mostrando a evolução do serviço. Bom, a ideia do filete é corrigir pequenas divergências que a gente teve entre o laranja e o azul. Então eu vou priorizar a aplicação do filete em cima do azul, para a gente evitar aí, vamos dizer, uma mancha, uma diferença de cores. Aqui eu acabei alargando um pouco para contornar a solda, e eu acredito que é vamos dizer, uma exceção para o meu filete, para a gente tentar conseguir um acabamento um pouco melhor aqui. Eu acho que o resultado final, vamos dizer, vai ser melhor dessa forma. Então é um grande desafio. Eu realmente não tenho a melhor das visões do mundo. A Bianca me ajudou bastante aí no gabarito, e a gente fez o melhor que a gente pôde. Então agora o que a gente vai fazer é empapelar tanto a parte laranja quanto a parte azul para poder aplicar o pequeno filete. Bom, a gente finalizou o empapelamento, como a Bianca pôde mostrar. Eu confesso que a gente olhando depois que a gente fez todo o serviço, a gente fica meio confuso, porque a Fine Line é meio transparente, então a gente vê uma faixa laranja, a gente vê uma azul, então a gente tem que ter bastante critério ali, certeza no que a gente fez. A Bianca deu 2 conferidas ali no que a gente tinha feito e falou pra mim que tá tudo em ordem, né? Tá. Então, agora a gente vai apresentar a tinta do filete. Deixa eu pegar o desenho aqui, Bianca. Para seguir o padrão original dessa pintura, e lembrando que não foi só o Porsche 917 que recebeu essa pintura nas pistas, teve o Ford GT40 e teve alguns outros carros que receberam a pintura para pista. Naturalmente, os caras não estavam participando de um concurso de zé-fresinhagem, os caras não sabiam que ia entrar para a história nem nada, eles simplesmente pintavam para garantir a imagem do patrocinador. Então existiam pequenas diferenças ali na cor do filete. A gente vê fotos que alguns filetes são pretos, outros são azuis e assim por diante. Então, ainda que a tinta a gente tenha a cor perfeita preparada pelo pessoal da PPG, tanto o azul quanto o laranja, o filete eu deixei a cargo do Portela. E falei pro Portela, Portela, vamos fazer um azul, eu não sei se está aparecendo, a Bianca vai me avisar se não estiver aparecendo. Eu acredito que não está, a gente vai precisar ir no sol para ver a tinta que o Portela preparou. Eu não sei se vai aparecer, mas é um azul bem escuro, e o Portela colocou um perolizado aqui. Ficou maravilhoso. Eu não sei se pela espessura da faixa a gente vai conseguir o resultado perolizado que a gente tem aqui da tinta na lata. E também a minha dúvida, perguntei para o Portela se esse perolizado passaria pelo aerógrafo, porque eu pretendo fazer a faixinha com aerógrafo, e ele me garantiu que sim. Aqui a tinta é poliéster, exatamente igual o azul que a gente já aplicou ali e o laranja. A diferença é que essa daqui, além de ter o perolizado, eu não vou catalisar. E por que não vou catalisar? Porque provavelmente logo depois dessa camada a gente não vai ficar lixando, a gente não vai ficar trabalhando essa camada, a gente vai entrar diretamente com o verniz. Então não é necessário a catálise. O Portela só me alertou, como a gente vai usar o aerógrafo,
que talvez ela esteja um pouco grossa. Por outro lado também, se eu diluir um pouquinho, ela vai ter uma cobertura mais demorada. Então eu quero fazer um teste antes no aerógrafo e também vou pintar um pedaço de papel talvez, para a gente ter certeza que a gente vai conseguir fazer o serviço com aerógrafo. Bom, eu estou aqui no cantinho para fazer um teste com aerógrafo, estou com um papel aqui também. A Bianca já me trouxe a tinta. Lembrando, se por algum motivo essa tinta ela sobrar, sendo que eu não diluí, eu não fiz absolutamente nada, ela, ao contrário das outras que a gente preparou, as outras não sobraram, essa daqui a gente poderia tranquilamente voltar para a lata. Tá? Então o aerógrafo, se a gente aperta sai somente o ar, se a gente puxa sai a tinta. Então aqui a gente tem uma facilidade, ó, de colocar uma camada bem mais fina de tinta. Espera aí que caiu a pressão aqui, deixa eu... Estava fechado ali. Eu vou dar uma carregada aqui para ver se aparece o brilho, para a gente ter certeza que dá para fazer com aerógrafo. Olha, aqui eu dei uma lavada quase na folha de papel e a gente percebe que sim, o perolizado ele passa pelo aerógrafo, não tem problema nenhum. Claro que o papel não é a superfície ideal para receber esse tipo de tinta e muito menos da maneira que eu joguei. Eu vou colocar acho que umas 3 gotinhas de thinner ali de diluente para PU, para que ela fique um pouquinho menos viscosa, para que eu consiga trabalhar com um pouquinho mais de tranquilidade, mesmo que eu tenha que aplicar uma passada ou duas a mais. A Bianca vai mostrar como que eu estou aplicando aqui, mas na verdade eu vou precisar da ajuda dela por um motivo muito simples. A mangueira que eu tenho aqui para o aerógrafo é curta, tá? E ela vai precisar segurar a mangueira para mim. Então basicamente o que eu vou fazer? Eu vou jogando a tinta desse jeito, só deixando uma casquinha bem fina de tinta. Lembrando que aqui a gente vai fazer a mesma coisa dos dois lados, tá? Num ângulo ali para pegar perfeitamente embaixo da fita e a gente conseguir o melhor acabamento possível. Já dei uma passada ali e é impressionante como a gente conseguiu acabar com aquela tinta que eu tinha colocado aqui, que eu achei que seria suficiente. Então a gente vai colocar mais um pouquinho. Eu tô com um pouco de medo da aplicação da tinta na faixa, porque se eu aplicar pouco, é capaz de no momento que a gente desempapelar, acontecer alguma coisa assim, ficar uma falha na faixinha e aí vai ser impossível a gente colocar a fita do mesmo jeito que a gente colocou a primeira vez. Então essa parte é a parte, vamos dizer assim, mais delicada aí, que se a gente errar em alguma etapa, o serviço todo pode estar perdido. Dei mais uma passada, e claro, uma passada no aerógrafo é uma camada muito mais fina do que se fosse na HVLP. E vou esperar mais 5 minutinhos e vou dar a última passadinha. Por quê? Porque eventualmente essa tinta ela pode não cobrir como a gente imagina, e eu não quero que fique uma mancha entre uma tinta e a outra. O Portela me alertou que quando eu arranquei a fita do laranja, além de eu ter feito um movimento para cima, eu poderia ter feito um movimento mais no sentido que eu estava tirando a fita, aquela pequena rebarbinha que a gente percebia depois que eu puxei a fita, é porque eu não deveria ter arrancado tão cedo a fita. Apesar de eu ter comentado isso no vídeo semana passada, que a gente precisa arrancar rápido a fita, o que a gente não pode fazer é deixar a tinta secar completamente. Mas a gente precisa, pelo menos, deixar ela estar seca ao toque, para ela não ter aquela tendência de borracha, que foi exatamente o que aconteceu quando a gente levantou a fita aqui. Então ele recomendou, no caso do poliéster, principalmente para essas camadas mais finas, pelo menos 10 minutos
de 10 a 15 minutos estourando, aí é o momento ideal de você puxar a fita. Se você deixar, por exemplo, de um dia para o outro, deixar algumas horas, principalmente no caso do filete bastante fininho, no momento que você está levantando, ele pode acabar estando mais vinculado, vamos dizer, à fita, a camada de tinta está mais vinculada à fita do que a própria base que a gente preparou. Apesar de eu ter usado solução desengraxante e tudo, é um risco que a gente não quer correr. Então vamos ver se com essa orientação a gente consegue, claro, vai ter um relevo, mas não vai ficar com a pontinha, se a gente olhasse com uma lente levantada. Que eu consegui resolver na lixa. Aqui, se eu precisar, eu posso dar uma lixada, apesar de que o Portela ele alerta para qualquer tinta metálica. Se a gente for tentar consertar na lixa, isso daí o próprio pessoal da PPG explicou pra gente. O que torna o metálico perolizado, o que quer que seja, são partículas ali que não é um resto de alumínio, limalha de alumínio. São partículas que elas têm um comportamento, vamos dizer, planejado ali, de como que elas vão assentar, como que elas vão refletir a tinta que cai nelas. Então depois que a tinta secar, se você resolver por sua conta e risco lixar, você provavelmente consegue um resultado visual diferente. Talvez você consiga uma superfície mais lisa, mais brilhante, mas isso no caso que a gente está fazendo uma pintura completa aqui, não tem tanto problema. Mas se você for fazer, por exemplo, igual o Portela explicou, um retoque num carro metálico, aí você não pode fazer isso num perolizado, porque aí você vai alterar vamos dizer, o quanto aquelas partículas vão refletir. Provavelmente no momento que você lixar, você pode tirar parte dessas partículas aí, e você acaba tendo um resultado um pouquinho diferente. Bom, eu vou começar a puxar a fita, e eu confesso que eu acabei ficando meio perdido depois que ficou tudo escuro aqui, porque a gente não sabe exatamente aonde a gente tinha que direcionar o jato de tinta, porque na verdade o filete é bem fininho. Então o que eu estou puxando aqui é a fita que está presa em cima da fine line, tá? Então essa daqui não tem muito o que a gente se preocupar. Eu vou puxar desse lado aqui, depois eu vou pedir para a Bianca me ajudar do outro lado, mas a gente vai mostrar tirar a fine line desse lado aqui para a gente ver o resultado que a gente conseguiu. Pelo que eu entendi, a explicação do Portela é para a gente puxar na direção que a fita está saindo, igual eu estou fazendo aqui. Eu acho que a gente está indo bem. Bianca, a fita está ficando um pouco comprida. Eu acho que isso. Muito bem. Com certeza a gente puxando nesse sentido, esperando ela secar mais um pouquinho, o resultado do acabamento já ficou completamente diferente. Já ficou um acabamento bem melhor do que o que a gente conseguiu no laranja. Mesmo com todo o cuidado que a gente tomou, a gente percebe pequenas invasões da tinta do filete aqui. A Bianca vai dar uma afastada, mostra aqui. Claro que a gente está muito feliz, a gente está muito orgulhoso com o resultado. Mas certamente, se você olhar de perto, tem algum momento que a faixa fica um pouquinho mais fina, no outro ela fica um pouquinho mais larga do outro lado. E é natural, afinal a gente fez isso com a mão. Isso daí não é um adesivo produzido em alta escala. Então agora a gente vai esperar secar, provavelmente mais ou menos uma hora e pouco, para ver qual será a próxima etapa. 2 horas depois a tinta já está seca. A gente está muito feliz com o resultado. Eu não sei se a Bianca vai conseguir mostrar, mas a gente ficou sim com o perolizado na faixinha, uma coisa bastante discreta. E o que eu vou fazer agora, não por conta dessa parte aqui, mas eu vou pegar a lixa mais fina e mais gasta que eu tenho,
e vou dar simplesmente uma passadinha o mais suavemente possível para tirar a pequena rebarba que fica na beirada e também os cantinhos aqui onde sujou. O Portela me orientou, Bianca, tenta vir aqui para mostrar essa marquinha aqui. Aqui onde a gente tem esse pequeno problema aqui, o Portela falou que a gente poderia simplesmente colocar uma fita aqui, é que ele não sabe que o negócio está tão perto. Mas se fosse, por exemplo, aqui numa região mais aberta, a gente poderia simplesmente empapelar em volta, fazer um retoque rapidinho com o poliéster, se fosse o caso, dar uma quebrada na lixa antes de fazer a pintura. Então, como o maior defeito que a gente tem de falta de tinta é esse daqui, eu acho que não justifica a gente querer mexer nisso, mesmo porque isso aqui vai ficar escondido pelo garfo da suspensão. Então eu vou dar uma apagada rápida aqui na faixinha com uma lixa 2000 que eu tenho aqui, e a gente já vai secar o quadro para a próxima etapa. Bom, a mobilete está secando, a gente já lavou, a solução desengraxante, ela está prontinha para receber o verniz. E aqui a gente vai ter uma grande novidade, na verdade, quando a gente visitou a PPG, além das tintas, como eles perceberam que eu tinha ficado interessado pelo verniz fosco naquele paralama que na ocasião a gente teve a oportunidade de ver pessoalmente, a gente ganhou para fazer a pintura da mobilete o verniz fosco, tá? E esse daqui é o D8115 e é exatamente aquele que fica 100% fosco. A grande diferença, isso não apareceu no vídeo, mas a gente estava conversando ali durante o dia que a gente passou ali, é que se você pegar um verniz de baixa qualidade, que pretensamente fosco, ou colocar um aditivo para que ele fique fosco, depois que você aplicou ele ficou fosco, você vai e passa a unha, é como se o brilho voltasse naquela situação que ele está arranhado. E esse daqui não acontece, tanto que o Franklin na ocasião ali, ele me desafiou a raspar com a unha o quanto eu quisesse ali, para ver se daria algum sinal, algum sintoma ali. A impressão que dá quando ele é de baixa qualidade é que parece uma parafina quando você acaba raspando. Então aqui, a ficha técnica que o Portela providenciou para a gente é bastante interessante. Existem dois produtos, o 8115, que é o completamente fosco, e existe o semi-brilho, que é o 8117. Então aqui tem o percentual das misturas que você pode fazer para conseguir diferentes resultados. Então, por exemplo, 100% fosco é exatamente aquele paralama que a gente viu, que é o Lamborghini. O Lamborghini moderno, ele usa exatamente esse verniz da PPG. Se você fizer uma mistura do 8115, que é o totalmente fosco, com o acetinado, você já cai no padrão da Mercedes, do Smart ou da BMW. Tá? E se você usar somente o 8117, aqui está o percentual dele 100% e nada do 8115, são as Mercedes mais antigas e algumas peças de plástico. Então existe entre esses padrões aqui uma infinidade de misturas que a pessoa que estiver personalizando alguma coisa consegue fazer para que você atinja ali o grau de brilho, o grau de acetinado que você desejar. A gente não vai se aprofundar nisso e o que eu vou usar é esse daqui, 100% do 8115, que é o completamente fosco. Então a nossa mobilete, e provavelmente um carro de corrida que é pintado hoje, muitos deles são foscos. E se o Porsche 917 fosse um modelo 2017, ele provavelmente teria as mesmas cores da mobilete, mas ele teria um acabamento fosco. Bom, então independente da mistura que você optar por fazer dos vernizes, do fosco ou do acetinado, o catalisador é um catalisador específico que a gente vai utilizar também, e a diluição é feita com o diluente médio, o D807.04. Bom, então são 3 partes de verniz, uma parte do catalisador e uma parte e meia do diluente médio, e é a mistura que eu vou fazer agora. Bom, eu acho que eu não preciso falar que o equipamento precisa estar absolutamente limpo
para a aplicação que a gente vai fazer. E o grande desafio, eu acredito, de usar um verniz desse com essa característica de fosco, é que naturalmente o acabamento final vai depender da aplicação que você der. Então, ao contrário de um verniz brilhante, um verniz perru, que você pode dar uma lixada, se ficar um defeitinho, se ficar alguma coisa, e você pode fazer o polimento, aqui não, acabou de aplicar, um abraço, do jeito que ficar, ficou. Deu defeito, tonela, senta, chora um pouco, quando você se recuperar, lixa de novo, tá? E aí você vai ter que aplicar novamente a camada de verniz. Então, certamente, vamos dizer, vai exigir um pouco mais de habilidade do que o normal, mas nada que a gente não tenha a pretensão de, ao menos, tentar fazer aqui no fundo do quintal com os recursos que a gente tem. Apesar do recipiente ser ligeiramente cônico, a gente vai desprezar essa característica. Então, para facilitar, para quem não entendeu ainda como é feita a catálise e a diluição, eu coloquei exatamente 3 centímetros do verniz. Ou seja, a gente tem 3 partes, sendo que uma parte corresponde a 1 centímetro. Então agora eu vou colocar mais 1 centímetro do catalisador. E 1,5 do diluente médio. Então ele vai até os 5,5. Bom, eu vou começar nessa posição, simplesmente para poder ter acesso aqui às partes de baixo do quadro da mobilete, mas depois, ao contrário da parte do fundo, que a gente conseguiu fazer em 2 etapas, depois a aplicação principal do verniz vai ser quando ele estiver na posição normal. Ele cobre muito rápido e no momento que você acaba de aplicar ele fica brilhando. Portela falou que quando ele secar ele vai ficar fosco. Então agora eu vou esperar uns 10 minutos para que ele pelo menos seque ao toque aqui, para a gente poder virar o quadro e colocar ele na posição normal. O verniz cobre demais, a gente tem que tomar cuidado. Eu acredito que não tenha escorrido em lugar nenhum, espero que não. E eles recomendam uma passada carregada e uma passada média depois, que é quase que para dar o efeito vamos dizer, do fosco aí, para ajudar na textura. A passada mais carregada já foi, agora eu vou esperar uns 10 minutos e vou dar uma passada média. Passou mais ou menos uns 15 minutos, eu percebo que já está seco ao toque, já não está mais grudando, vamos dizer assim, e agora eu vou aplicar a segunda passada média. Olha, a passada é incrivelmente rápida, porque a cobertura é excelente. Tá, então a segunda passada foi uma passada média, não foi tão carregada. E francamente, agora eu não vou nem ficar olhando para ver como é que tá, porque eu acabei de seguir as instruções, não vou arriscar aplicando uma terceira. Eu vou simplesmente esperar pelo menos 24 horas para a gente poder ver o resultado. Bom, já fazem umas 9 horas que a gente pintou. Para todos os efeitos a tinta já está seca, tá? A gente percebe quando a gente passa a mão. Ela ficou com uma textura única, tá? O verniz, ele, além de ficar fosco, ele fica com uma textura bastante interessante. Talvez eu tenha empoeirado mais do que um profissional empoeiraria, mas eu amei de verdade o resultado. Então, agora a gente vai precisar esperar pelo menos até amanhã para poder começar finalmente fazer a montagem. E na montagem vocês vão também acompanhar algumas novidades, algumas surpresas que a gente preparou para o nosso projeto,
cujo lema vocês não podem esquecer: a gente não vai levar ferro para passear, não vai levar alumínio, não vai levar plástico que não tenha necessidade. Então, muito obrigado por verem os nossos vídeos. Quero fazer um agradecimento especial a todo o pessoal da PPG, que não somente apresentou toda essa tecnologia para a gente, mas de uma forma muito generosa e gentil disponibilizou todos esses produtos na ocasião que a gente fez a visita lá na fábrica. E a visita também eu tenho que acreditar todo o mérito ali ao Portela, que fez todo o possível para que a gente pudesse não somente visitar a fábrica, como poder registrar todos aqueles momentos. Então, a todo o pessoal da PPG que estiver assistindo a gente, muito obrigado. Portela, muito obrigado. E obrigado a vocês que assistiram os nossos vídeos, e até a semana que vem.